O que pode ser feito para evitar conflitos familiares? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje, agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, Canal da Esperança, nosso último encontro em 2024. Que alegria, que privilégio, tá bom? Você está assistindo esse programa ou na reprise ou no nosso canal no YouTube, porque nós tivemos aí o nosso Pôr do Sol da Virada. Estamos tendo nosso Pôr do Sol da Virada, um programa especial que começou aí às 6 horas da tarde. Mas estamos na nossa temporada especial do Entre Família, por isso estamos juntos, junto com você que acompanha o programa Escola Bíblica, que gosta de meditar nas nossas revistas Esperança e gosta de meditar na Palavra de Deus, porque não importa qual seja o tema, temas que estão relacionados ao cotidiano, aos desafios que a gente tem na área financeira, na área emocional, todos têm a base bíblica como referência. É lógico, quando a gente trabalha de temas que são temas mais específicos, a gente tem aqui, claramente para você, você sabe disso, a gente tem as nossas orientações técnicas. Por isso, vem junto com a gente, peça a sua revista Esperança agora. É só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Peça a sua revista Esperança Entre Família, os mais variados temas. Estamos trabalhando aí essa semana e também no final da semana passada, histórias bíblicas, cenários bíblicos que a gente de alguma forma se identifica. Isso mesmo, porque a Bíblia apresenta a vida como ela é, famílias como elas são, pessoas como são, para que nós sejamos conduzidos para a eternidade. E esse é o grande propósito que o Senhor tem, conduzir-nos para a eternidade. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para meditar mais uma vez na Tua Palavra. Que a gente esteja atento às descrições, às citações bíblicas, que um dia o Senhor inspirou o autor bíblico. Eu não sei se todas as pessoas que nos acompanham agora, se eles têm o conhecimento bíblico, ou leem, ou acreditam, mas eu suplico que o coração esteja aberto e que o texto, a palavra, impressione. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Ontem nós trabalhamos a história de Ló, em um contexto maravilhoso de que as nossas decisões, elas podem colocar em risco a nossa família. As nossas decisões muitas vezes podem ser equivocadas. Por isso que quando vamos tomar uma decisão, seja ela pensando no crescimento material, por exemplo, da nossa casa, conforto para a nossa família, nós primeiro devemos ter um olhar para o Senhor. E hoje quero analisar outra história. Como, às vezes, o apresentar uma preferência, né? E o texto bíblico vai dizer isso, sobre um filho, outro filho, ou não confiar que o Senhor está guiando aquilo que Ele predisse, pode trazer muitos conflitos no nosso contexto familiar. A gente pode colaborar para que os conflitos se tornem mais, evidentes, ou sejam maiores, ou tenham uma amplitude maior. Ou a gente pode amenizar. E a gente viu ontem Abraão, tentando amenizar o conflito que havia entre os pastores de Ló e os seus pastores e que poderia gerar conflitos entre eles. Como que você tem trabalhado este tema? A gente vai hoje apresentar mais então uma história bíblica e hoje eu quero ir para Gênesis, o capítulo 25. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão, o filho da promessa. A gente já analisou essa história. Abraão gerou a Isaque. Isaque, de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril,
e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Muito interessante esse detalhe da história, porque de alguma forma essa descrição se contrapõe à herança do seu pai, que tentou solucionar o problema da esterilidade e contrapôs até a promessa que Deus fez, né? Porque o Senhor disse que daria para ele um filho dele e da sua esposa Sara, né? E ele agora toma lá Agar, tem com Agar o filho Ismael, e aí vai gerar todo um contexto familiar desagradável. E a gente vê que Isaac, que com certeza conhecia a história, conhecia o contexto familiar, Isaac vai fazer um caminho diferente. Ele clama ao Senhor e confia inteiramente no Senhor. Isso aqui dá para a gente aplicar de forma bem interessante, porque às vezes algumas situações, e a gente vai ver na história de Isaac também, mas algumas situações no contexto familiar, elas se perpetuam, situações que são negativas. Às vezes o avô tomou a decisão errada, né? O pai tomou a decisão errada, o filho toma a decisão errada. Você sabe que existe uma herança, existe um caminho que pode ser interrompido. Nós podemos dizer não para aquilo que vem na nossa linha hereditária, entende? E ele está dizendo aqui, não, eu vou confiar no Senhor. E o texto bíblico diz que o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Rebeca consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E essa descrição aqui do verso 23 está como originalmente, como se fosse uma composição poética, tá? Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos, como se tivéssemos aqui a narração de uma história, de um contexto familiar. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Esse texto é um texto interessante para a gente fazer uma análise do contexto familiar. Estou falando para você que tem 2 ou mais filhos. Você sabe que cada um é cada um. Um tem um jeito, o outro tem outro jeito. Um age de uma forma, o outro age de outra forma. E nós não podemos, não devemos querer que todos os filhos sejam iguais. E eu estou falando para você que sabe exatamente essa história. Você tem 2, às vezes gêmeos, mas como é o caso de Jacó e de Esaú, filhos que são totalmente diferentes. E é assim, é exatamente assim. E como você lida com isso? Como você administra essa situação? Talvez aquele que te ouve mais, aquele que é mais tranquilo, aquele que é mais devoto, aquele que você fala uma vez ele te atende, e o outro você fala 1, 2, 3, 4, 5 e não te atende, e você gostaria que fosse diferente. Como você administra as diferenças no seu contexto familiar? Vamos lá, sequência, verso 28. E aqui está o grande detalhe da história, né? O que vai... Vejam que o autor bíblico, ele se preocupa com os detalhes, porque o detalhe vai fazer significado lá na frente. Isaque amava Esaú, porém se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava
a Jacó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que pais amam mais um filho do que o outro? Talvez sua resposta seja, não, eu acho que não ama mais. Eu acredito que a gente não tem mais amor por um filho do que o outro. O que acontece às vezes, se tem mais identificação com um com o outro. Isso é possibilidade. Isso é uma possibilidade. Amar, nós amamos verdadeiramente, né? E eu faço aqui minha declaração pública, né? Eu tenho um filho e uma filha, né? O Giancarlo e a Giovana, e eu os amo profundamente. E, no meu caso, até tenho uma identificação com os dois muito próximos, assim, né? Muito próximos. Mas é possível que você tenha identificação mais de um do que de outro. Ou que, às vezes, você se preocupe mais com um do que com o outro, até por característica. Essas diferenças, elas podem acontecer. Elas podem acontecer. Em determinado momento, você, né, por aquela situação, você se dedica mais, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa respeitar a decisão dos nossos filhos. E a gente precisa dar espaço para eles, né? Porque os filhos precisam seguir. E essa talvez seja a grande beleza do amor que vem de Deus para a gente. O amor está ligado à liberdade. E Deus nos dá liberdade, mas não nos deixa de amar em nenhum momento. Nós escolhemos. E assim deve ser com os nossos filhos. Nós nunca vamos deixar de amar, nunca vamos deixar de aconselhar, mas nós precisamos respeitar as decisões. E se eles tomam uma decisão equivocada, nós temos aí a obrigação de darmos as nossas orientações e os nossos conselhos. E aqui está o texto que Isaac se identificava. O texto diz que ele amava, ou seja, ele evidenciou preferência. E esse é um grande detalhe para a história. Tinha Jacó. Aqui a gente está no capítulo, deixa eu só voltar aqui, agora o capítulo 25 e o verso 29. Aqui é uma outra descrição, tinha Jacó feito um cozinhado, porque agora, lembra, ele começou a descrever quem eram os meninos, e agora ele vai descrever a preferência também, e agora ele vai descrever um episódio. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Só para a gente lembrar que, culturalmente, o direito de primogenitura dava para o indivíduo um status familiar, um status que era financeiro, um status que era espiritual. Era como aquele que iria conduzir espiritualmente. E lembra, a descrição é de que Esaú era o homem das caças, era o homem que não estava ligado à sua devoção espiritual. Originalmente não era, mas o Senhor havia dito que o Senhor estava cuidando de todas as coisas, que o Senhor estava no comando de todas as coisas. E aqui nós temos Jacó se aproveitando desse contexto, desse ímpeto, dessa falta de reflexão, deste momento de assumir, eu sou o primogênito dessa casa, e ele aproveita essa situação. Deixa eu dizer para você uma coisa, querido. Não se aproveite da debilidade, da fraqueza de ninguém do seu contexto familiar. Não explore. Não explore. Não faça isso entre irmãos. Não faça isso com seus pais. Infelizmente, alguns se aproveitam. Eu tenho, ao longo do meu ministério, visto exploração financeira diante de uma debilidade, diante de uma fraqueza.
de paz. Lembra bem, nós não podemos ser infiéis, astutos com ninguém. E isso começa com a nossa casa. E Jacó, de alguma forma, usa uma estratégia. Agora nós vamos para o capítulo 27. Essa história, ela tem desdobramentos. Lembra bem, essa história parece ser a história de Jacó e Esaú, mas essa é a história de Isaac e de Rebeca. Essa é a história dos pais, ainda que parece que nós enfatizamos mais os filhos. Tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me como uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, eu não sei se essa história é familiar para você, mas preste bem atenção. Disse a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Olha que coisa impressionante. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Leva-las a teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu liso. Dar-se-á a casa do meu pai me apalpar e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Olha a estratégia. Respondeu a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. A gente já vai continuar a história, mas eu só queria parar aqui um pouquinho. Você lembra o texto que a gente leu? Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Percebe esse destaque? Isso se evidencia aqui no texto. Agora deixa eu fazer uma análise aqui. Casais que estão ligados entre si, que têm cumplicidade, eles podem até ter identificação com um filho ou com outro, mas eles vão amar esses filhos e eles vão ser fiéis entre eles como casal. Eles não vão esconder nada. Eles não vão dar preferência a um filho escondendo do esposo. Eles não vão querer ajudar um filho escondendo do esposo, não. Casal que está comprometido entre si serão um elo de proteção para os seus filhos. Quando eles tomarem uma decisão em favor de um filho, eles vão confiar. Mesmo que Rebeca soubesse que o mais novo teria proeminência sobre o maior, sobre o mais velho, ela deveria confiar e ter sido aqui dedicada, confiar inteiramente. E ele, Isaac, deveria junto com ela dizer: eu não entendo o porquê o Senhor disse isso, que a vocação espiritual da nossa família é para o mais novo. Cumplicidade. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço, porque era peludo Esaú. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa, o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes. Disse
Isaque é seu filho. Como é isso que pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Queridos, olha que coisa impressionante, quando a gente perde noção daquilo que é certo e do que é errado, a gente usa até o nome de Deus para enganar, e no caso de Jacó, para enganar ao seu próprio pai, dizendo que Deus havia feito aquilo. Quando nós nos distanciamos dos propósitos do Senhor, nós não temos mais coerência nem com as pessoas que são mais preciosas para nós, que são os nossos queridos, os nossos pais aqui, no caso dessa história. E aí a gente tenta justificar a nossa atitude. Então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não, se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as do seu irmão Esaú. E o abençoou e lhe disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, sou. Perceba a dúvida e a sucessão de enganos, porque Jacó vai enganar sucessivamente. Mais uma vez ele diz. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê Senhor dos teus irmãos e filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó. Tendo esse saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele a comida saborosa e trouxe ao seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, come da caça do teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Respondeu, então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Quem é aquele? Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. De forma astuta. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpar a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú, eis que o constituí em teu senhor. E todos os irmãos lhe dei por servos, de trigo, de mosto, o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Queridos, como você se sente ao ler essa história? Como você se sente na descrição dessa história? A gente pode fazer aqui uma análise do contexto familiar, de todo o contexto, que está lá naquele texto inicial. Jacó era amado preferencialmente por Rebeca.
e Esaú pelo seu pai, se declarando. Não havia conexão direta, o texto evidencia isso, da própria Rebeca tentando solucionar, tentando cumprir a promessa que o Senhor havia feito. E agora, um conflito familiar, uma desavença, e essa história vai ter outros capítulos, outros episódios. Jacó vai ter que ir embora de casa e nunca mais vai rever a sua mãe. Jacó vai passar por peregrinação. Mas sabe o que mais me impressiona nessa história? É que o Senhor vai trabalhar no coração de Esaú. E o Senhor vai trabalhar no coração de Jacó. E eles vão aprender ao longo da vida que eles precisam confiar inteiramente. Jacó vai gerar os seus filhos, e deles a grande nação vai se formar. Deus desejou isso? Não. Porque Deus não deseja os conflitos. E eu quero me deter aqui a pensar um pouquinho junto com você. Primeiro, nós como pais, Deus nos chama para nós criarmos um ambiente harmonioso. Mesmo que a gente tenha que tomar posições, o Senhor nos chama para isso. Mas agora eu quero falar para você como filho, Deus nos chama para nós respeitarmos os nossos irmãos e para respeitarmos os nossos pais. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para nós não sermos infiéis em relação aos nossos irmãos e nem infiéis em relação aos nossos pais. Não podemos aproveitar de circunstâncias e de fraquezas. O Senhor deseja que mesmo que existam diferenças, um seja aventureiro, um goste da caça e o outro seja mais pacato, o Senhor respeita as nossas diferenças. Agora, para que haja harmonia, nós precisamos olhar primeiro para o Senhor e termos cumplicidade. Eu quero falar para você, tenha cumplicidade com sua esposa, com seu esposo. Primeiro vocês estejam ligados para abençoarem os seus filhos. E quero falar para você, tenha cumplicidade com seus irmãos para que vocês sejam uma bênção na vida dos seus pais. Eu quero orar por isso. Pai do céu, obrigado pelo ano de 2024, que o Senhor está cuidando de nós, que a gente tenha certeza de que o Senhor estará conosco em 2025, para criarmos um ambiente muito mais harmonioso na nossa casa, que haja cumplicidade entre os irmãos e que haja cumplicidade para com os pais. Eu clamo por isso, meu Deus, suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, não esqueça, peça a sua revista Esperança, entre família e vamos criar o melhor clima em nossa casa. A gente se vê amanhã. Tchau.